Olá, hoje eu, Natan e o Enzo vamos apresentar Story Art. Story Art é um trabalho que consiste em fazermos uma representação artística sobre um dos temas que estamos aprendendo nesse semestre, na disciplina de História. Nós escolhemos o Brasil colonial / economia e sociedade açucareira como assunto, trazendo um foco um pouco maior para os engenhos e a produção de açúcar e como os engenhos funcionavam. O Brasil colonial, séculos XVI e XVII, era uma colônia de Portugal, que o usava para extrair matéria-prima e mandar para a metrópole. Nessa época, o Brasil era dividido em capitanias hereditárias. Um dos principais produtos exportados era o açúcar. O açúcar é uma cultura de origem oriental que foi trazida pelos portugueses primeiro para a África e depois para o Brasil. O açúcar se adaptou muito bem ao clima do Brasil e logo se espalhou por todo o litoral. O açúcar era produzido em grandes propriedades, onde só se plantava a cana-de-açúcar, o que ficou conhecido como monocultura, quando só se planta uma cultura. Seu destino era sempre visando a exportação para Portugal. As fazendas também usavam mão de obra escrava, tanto indígenas quanto africanas. Essas características todas ficaram conhecidas como plantation. Os engenhos começaram por volta do ano de 1530, na capitania de São Vicente, e logo se espalharam por todo o litoral brasileiro. Os engenhos eram divididos em algumas partes, onde podemos destacar a Casa Grande, onde ficava o senhor do engenho. Também havia a capela, lugar reservado para missas e celebrações da igreja. Outra parte muito importante era a casa de engenho, onde se fabricava o açúcar. Não podemos esquecer da senzala, onde era o lugar de abrigo dos escravos. Além do açúcar, também era produzido a cachaça. No recanto onde moro é uma linda passarela. O carijó canta cedo bem pertinho da
Aqui vão as considerações finais sobre o nosso trabalho. Nós achamos o StoryArt um trabalho muito bom, pois ele nos força a pesquisarmos sobre o assunto e conforme você pesquisa mais, mais você sabe e mais você tem interesse sobre o assunto. O StoryArt é um trabalho que meio que serve para dar aquele puxão de orelha na sociedade. Ele mostra, através de pesquisas, as coisas boas que aconteceram nesse período, mas ele também expõe as coisas ruins e como elas afetam nossa sociedade até hoje. Falando sobre nosso tema, a pesquisa e reflexão sobre ele é algo muito importante nos dias atuais, pois naquela época o racismo era algo comum e é algo que, por causa dos acontecimentos daquela época, ainda se perpetua até hoje. O trabalho mostra as coisas terríveis que o racismo pôde fazer e como sempre devemos ser contra o racismo, para que aquelas atitudes não aconteçam nunca mais. Agora, meio que fazendo uma comparação, os engenhos daquela época são hoje nossa sociedade. Os engenhos eram lugares onde os brancos escravizaram os outros povos e onde toda essa barbárie acontecia. Hoje, nossa sociedade não é muito diferente. As pessoas negras têm muito menos oportunidades que as pessoas brancas. Por isso, repito, devemos acabar com o racismo, pois isso só trará mais benefícios para uma sociedade mais justa e mais igualitária. Bom, esse foi o nosso trabalho. Obrigado pelo seu tempo.